queridos, shalom para todos. Vamos continuar nossa disciplina Sociologia da Religião. 3 sociólogos da religião são tidos como os principais na fundação desta disciplina ainda no século XIX e também o século XX. São eles Émile Durkheim, Karl Marx e também Max Weber. Esses 3 nomes estão na origem da fundação dessa disciplina. Existem várias formas de se fazer sociologia da religião, mas conforme Henri Derrot, existem 3 escolas principais. Henri Derrot fala da escola das sociologias tradicionais e nós temos nomes como Roger Bastides, que inclusive foi quem trouxe a sociologia de Paris para o Brasil, lecionou em São Paulo mais de 20 anos essa disciplina e voltou para a França. Ainda nas escolas tradicionais, nomes como Joaquim Vah. Joaquim Vah é autor de Sociologia da Religião, traduzido para o português, e o aluno faz bem, a aluna, em adquirir esse livro, Sociologia da Religião, de Joaquim Vah, um alemão sociólogo que trabalhou muito com este tema. Ernest Troeltsch é outro nome, e Marcel Mauss. Além da escola das sociologias tradicionais, também existe a escola da sociologia americana. E o nome principal é Peter Berger. Peter Berger é da escola americana. Como nós estamos no Brasil e aqui na América Latina, nós temos então a 3ª escola, que é a sociologia da escola marxista. Karl Marx, Henri Derrot, dentre outros nomes também. E a escola latino-americana, ela segue essa vertente, hoje também conhecida, inclusive na política, como esquerda. É a Escola Latino-Americana de Sociologia e Sociologia da Religião. Então eu queria citar essas escolas e esses nomes principais, como a partir de Auguste Comte, que é o fundador da sociologia, lá em 1838 ele cunha essa palavra sociologia. Depois dele vem o judeu francês Émile Durkheim, que inicia pesquisas e estudos da sociologia dentro da questão religiosa. A partir de Émile Durkheim vem Karl Marx, que dá um tom revolucionário à sociedade e à religião, e também Max Weber, que faz pesquisas principalmente a partir do comportamento protestante em relação a bens materiais, a riquezas, e ele, por exemplo, nota o desenvolvimento de países colonizados por protestantes, e aí vem a ética protestante e o espírito do capitalismo. E é notório esta observação. Países onde os protestantes colonizaram foram países mais
desenvolvidos e mais bem aquinhoados com prosperidade, enquanto que países colonizados por católicos romanos foram países mais carentes, e aí nós temos a história brasileira como fato, e eu quero, nessa aula, inclusive, fazer essa pergunta agora. Como tem sido a formação religiosa da sociedade brasileira? Como o povo brasileiro tem sido formado na sua religiosidade? E aqui nós temos, então, uma distância enorme entre a América Latina e a América do Norte. A América do Norte, descoberta por Colombo em 1492, o Brasil, aqui na América do Sul, descoberto pelos portugueses, Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500. Ora, de 1492 para 1500 são apenas 8 anos. 8 anos separa a descoberta da América do Norte com a América do Sul, principalmente o Brasil com os portugueses. Ora, 8 anos não significa praticamente nada. Mas quando olhamos para a diferença do que é hoje o povo brasileiro e o povo norte-americano, por exemplo, a diferença no que diz respeito à economia e a bens materiais, a prosperidade, a cultura, enfim, é gritante, é incomparável. Qual a razão de tudo isso? Está na formação religiosa do povo. Que tipo de cristianismo, de religião cristã que chegou com os portugueses aqui para o brasileiro? Qual a religião cristã, o cristianismo, que tipo que foi que chegou ao Brasil? Ora, devemos então notar o seguinte: em mais de um século, em 126 anos, apenas uma diocese fora implantada no Brasil, na Bahia. Uma diocese em 126 anos. O Brasil colonial, de 1500 até a independência do Brasil, em 1822, apenas 7 dioceses implantadas em alguns estados do Brasil. Ora, durante mais de 300 anos, 322 anos, apenas 7 dioceses. O que isso tem a ver conosco hoje? E principalmente com o nosso lado protestante, evangélico. Ora, tem tudo a ver, porque isso nos mostra a lentidão, a demora, como a religião, o cristianismo, foi implantado no Brasil. Como foi lento, como foi vagaroso. O Brasil foi colonizado num sistema de padroado, onde o administrador do Estado detinha poderes sobre os bispos, e estes bispos poderiam serem enviados de volta para fora do Brasil, dependendo do administrador, do seu padroado, onde
ele detinha os poderes da coroa para administrar e o Estado apadrinhava a igreja. Estava como um padrinho, por isso padroado, da igreja. Não era do interesse do administrador fazer que a igreja crescesse e ampliasse o seu tamanho, porque isso acarretava despesas para o administrador, para o Estado. Então tudo foi muito lento, muito devagar. É só dar uma olhadinha melhor na história do Brasil e principalmente esse lado religioso e da formação religiosa do povo brasileiro. Além do mais, havia Bíblia nessa igreja, nesse cristianismo que chegou para o Brasil? Não, porque quem chegou para o Brasil foram portugueses. E a Bíblia, na língua portuguesa, ela somente foi completamente traduzida, graças a João Ferreira de Almeida, em 1691. Portanto, quase 200 anos depois do Brasil descoberto, é que a Bíblia vai ser traduzida completa para a língua portuguesa. Somente em 1753, ou seja, 253 anos depois da descoberta do Brasil, é que essa Bíblia em português estava à disposição das pessoas para ser adquirida nas lojas. E ainda assim, a leitura da Bíblia, naquela época, era proibida para o leigo, para o povo comum. A leitura da Bíblia só veio a ser permitida a partir do Concílio Vaticano II, em 1962 a 1965. Antes desta data, a missa era celebrada com o padre de costas para o povo, à frente para o altar e ainda falando latim. O que o povo entendia? O que o povo aprendia? Tudo isso fala da dificuldade, da lentidão e desse processo moroso e até mesmo sem Bíblia que a sociedade brasileira veio sendo formada e veio evoluindo com os anos. Presença de protestantes, de crentes, de Bíblia em solo brasileiro, só mesmo após a abertura dos portos por Dom João VI a partir de 1808. Em 1822, 1824, aliás, quando vem a Constituição, 1824, então, a partir da independência, vem a Constituição de 1824, é que vem a liberdade religiosa. Isso ainda controlada, porque a igreja oficial continuava ainda como a igreja oficial. Mas 1824 é importante porque uma abertura é feita com a seguinte aquiescência da igreja oficial: nós não podemos mais controlar a evolução da sociedade brasileira com essa abertura de Dom João VI, com o crescimento e a presença de outras nações, diga-se nações protestantes vindo para o Brasil, holandeses, ingleses, franceses e outros. Então, na Constituição de 1824,
com a aquiescência da igreja oficial, ficou estabelecido que os protestantes poderiam vir para o Brasil, viverem aqui, negociarem aqui, construírem aqui, desde que seus templos não tivesse a cruz, nem o sino, nem torre, e que não fosse na praça principal da cidade, ainda com essas restrições. Até essa data de 1824, protestante, crente, naquele tempo não se falava evangélico, quando morria, não tinha cemitério. Eram sepultados à beira dos córregos, fora da comunidade, em locais ermos, porque a presença de protestantes no Brasil era realmente clandestina, não era permitida. Então, de 1824 em diante, e isso concordando com a situação política do sul dos Estados Unidos, com a questão racial lá, da guerra civil lá nos Estados Unidos, muitos americanos fugiram para o Brasil. E muitos desses americanos, cristãos de origem batista, da Igreja Batista, e vieram para o Brasil. E começou-se então no Brasil a chegada de batistas, de luteranos, de metodistas, presbiterianos, com Ashbel Simonton, 1859, a primeira igreja organizada no Rio de Janeiro. Até 1860, portanto, já quase no final do século XIX, 1860, o Brasil tinha apenas luteranos, metodistas, batistas, presbiterianos e congregacionais, com o casal Robert Calley e Sarah Calley, que vieram da Escócia. 1860, essas 5 igrejas já estabelecidas e organizadas. Isso num curto período de tempo, de 1820, 1824 a 1860. Portanto, veja que a presença de protestantes, de evangélicos, de Bíblia no Brasil é muito recente. Temos aí uma história de quase 200 anos. Não temos ainda 200 anos. Ora, então, a história do Brasil, que é celebrada agora em 2017, 517 anos, dia 22 de abril próximo, não é uma história, na verdade, de 517 anos, mas uma história em que a Bíblia e o povo da Bíblia, protestante, evangélico, os crentes, tiveram aí uma perca de mais de 3 séculos, de mais de 300 anos, em que o Brasil viveu exclusivamente nas mãos da Igreja oficial. É digno de nota isso. Porque o que isso tem a ver, pergunto mais uma vez, com a Igreja evangélica de hoje, com a Igreja protestante, a Igreja que não é a oficial antiga? Ora, tem tudo a ver. Isso nos mostra a influência que até hoje a Igreja de Jesus sofre. Tem se falado que a Igreja brasileira
é uma igreja rasa, teologicamente falando. É uma igreja de muito pouco teologia. É uma igreja que não preocupou com a teologia. Exatamente por conta desse processo de lentidão, deste processo de formação religiosa do povo brasileiro. Tudo que aconteceu na origem reflete na atitude, na cultura, no comportamento do povo até o nosso tempo. Agora, no século XXI, quando, infelizmente, ainda deparamos com tantos cristãos nessa imensa sociedade brasileira que não tem apego à Bíblia, à palavra de Deus. Como que é difícil para certas pessoas ter a Bíblia como absoluta, como a verdade, como a palavra revelada de Deus e por Deus. Exatamente porque na igreja oficial, na igreja lá atrás, quem faz a Bíblia é a igreja. Ora, mas quem faz a Bíblia não é a igreja. Aqui para nós, quem faz a igreja é a Bíblia. Então as pessoas que acham que a igreja faz a igreja está acima da Bíblia. E a palavra final que orienta e que ensina não é a da Bíblia, mas é a palavra da igreja. E quem é a igreja? Seus administradores, seus líderes, seus ministros. Ora, a verdade é que quem faz a igreja é a Bíblia. A Bíblia está acima da igreja, porque a igreja é o povo. Nós somos a igreja de Jesus e nós nos orientamos e seguimos o caminho apontado pela Bíblia. Por isso é difícil quando você, por exemplo, vai evangelizar determinadas pessoas e diz, está escrito, para elas não faz importância, não faz diferença, porque para elas o que conta é a palavra da autoridade eclesiástica e não a palavra do livro, a palavra da Bíblia. Como muito bem ensinou o apóstolo Paulo, quando disse o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou também como Paulo fala ao jovem Timóteo, olha, Timóteo, procura apresentar-te a Deus preparado como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo ainda para Timóteo disse, Timóteo, receba estas palavras e transmite esta palavra que você tem recebido para pessoas idôneas, capacitadas, que por sua vez devem transmitir a outros. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Paulo ainda, 2 Timóteo 4, chegará tempo, vaticinou ele, em que as pessoas sentirão coceiras nos ouvidos e cercar-se-ão de falsos mestres, porque não seguirão a palavra da verdade. Então a pergunta continua: como foi a formação religiosa do povo brasileiro? Como transcorreu e evoluiu essa formação? Os reflexos nós podemos hoje verificar na cristandade de todo tipo, onde a palavra de Deus, para muitos, continua sendo algo relativo e não absoluto. Isso vem exatamente lá do passado. Então é importante que quem ministra a palavra de Deus, e nós estamos aqui para isso, essa disciplina de sociologia e religião
é exatamente para se ter uma cosmovisão do mundo com uma ótica bíblica, conforme a revelação de Deus, a questão da religião, a questão da sociedade, a questão da formação dessa sociedade e a religiosidade dessa sociedade, desse povo. Quem prega a palavra de Deus precisa atentar muito bem para isso. É por isso que continuamos dizendo, hoje, no nosso tempo, é praticamente impossível para quem ministra a palavra de Deus não atentar para a sociologia da religião. A sociedade, o comportamento dessa sociedade com respeito à sua religiosidade. E como entra a Bíblia, a fé, Deus, a salvação, no conceito, no entendimento desse povo. Então é preciso aprofundar mais o assunto e buscar compreender melhor o ser humano como um ser religioso e a sociedade e como essa sociedade foi construída e evoluiu no seu sentimento religioso. Deus abençoe. Até a próxima. Amém.